Obrigada pelas suas informações. Renata Loures falando do Rio de Janeiro. O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, é o convidado do JR Entrevista, 10h40 da noite. Você acompanha a entrevista na Record News, no r7.com e também nas redes sociais da Record TV. E outras informações no Jornal da Record, que começa às 7h45 da noite, 7h50 da noite, aliás. E meia-noite e meia tem mais Boletim JR. Bate é com você. Ô, minha gente amiga, agora eu tenho uma super dica para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Tá sabendo da Black Friday do PB consignado do Paraná Banco? Não? Então se prepare, porque a Black Friday do PB consignado é para você que está precisando daquela graninha extra para ficar com as contas em dia. Olha só, gente amiga, com o empréstimo do PB consignado, você aproveita o aumento de 5% na margem que o governo liberou. Você paga em até 84 vezes e a primeira parcela só daqui 90 dias. É isso mesmo que você ouviu, 90 dias para começar a pagar. E tem mais, o PB consignado não faz consulta ao SPC nem ao Serasa. Então anote o telefone do Paraná Banco para aproveitar essa mega oportunidade, essa super oportunidade. 11 44 31 14 44. Pode anotar aí com calma que eu vou repetir que você não pode perder essa chance. 11 44 31 14 44. Ou então contrate pela internet no www.pbconsignado.com.br. Se preferir, você pode falar direto com o WhatsApp. Para falar com o WhatsApp, você abre a câmera do seu celular, como se fosse tirar uma foto aqui da televisão, e aponta aqui para o quadriculado da tela, que você já conversa direto com o atendente. Gente, é super fácil, é rápido, não precisa nem sair de casa. Aproveite a Black Friday e garanta já seu empréstimo consignado. 11 44 31 14 44, pbconsignado.com.br. Escolha as melhores taxas com Paraná Banco. Escolha PB Consignado. Algumas regiões do país vão ficar agora com a programação local para vocês. Até amanhã. Jataí é um dos municípios mais antigos do estado de Goiás. Com 125 anos de história, a cidade é referência quando o assunto é o agronegócio. Jataí, ao lado de Sorriso, no Mato Grosso, é o maior produtor de soja e milho do país, mantendo um papel fundamental nas exportações de grãos que o Brasil faz para todo o mundo. Mas a maior riqueza que Jataí tem está no jataiense. De nascimento ou de coração. Gente guerreira, batalhadora, que com o suor do seu trabalho faz a economia do município ficar cada vez mais forte. Com mais de 100 mil habitantes, Jataí é uma das cidades mais importantes do interior do estado de Goiás. Nestas eleições, quase 70 mil eleitores irão às urnas. No total, serão 243 sessões eleitorais, distribuídas por 18 zonas e 37 locais de votação. Domingo será um dia decisivo que vai definir como serão os próximos 4 anos da cidade. Por isso, mais uma vez, a TV Sucesso Record cumpre seu papel de informar e ajudar o eleitor na hora da escolha do seu candidato. Além de reportagens sobre as eleições, a emissora abriu espaço para que cada um dos candidatos apresentassem suas propostas, seus projetos para o desenvolvimento de Jataí. Agora, para fechar com chave de ouro, teremos o tão esperado debate. A última oportunidade para que você, que ainda não escolheu seu candidato, possa conhecer melhor as ideias de cada um e assim fazer a sua escolha. O último e mais importante debate com os candidatos à Prefeitura de Jataí começa agora. Vamos aos estúdios da TV Sucesso com o mediador do debate desta noite, o apresentador
Tiago Bonfim. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Agora são pontualmente 18 horas em Jataí. Estamos ao vivo, direto da sede da TV Sucesso, nos altos do bairro Portal do Sol. Mais precisamente aqui na rua PS 25. E é daqui que a partir de agora passamos a transmitir o último debate antes das eleições 2020. Aqui nos estúdios já estão os candidatos que irão participar do nosso debate, que eu espero que seja de fato um debate de ideias, de projetos, de propostas para o futuro da nossa cidade. O debate aqui desta noite será transmitido ao vivo, de forma simultânea, tanto pela TV Sucesso Record, como também pela Rádio Sucesso FM 91,5. Sendo assim, quero agora apresentar os nossos candidatos. Começando pela minha direita, primeiro candidato que participará conosco, Luciano Lima, do PSD. Ao lado dele está o candidato Zé Carapô, do DC. Agora, ao meu lado esquerdo, apresento a vocês a candidata Flaviane Escopel, do Cidadania. Flaviane Escopel, do Cidadania, e ele, Marquinhos Carvalho, do PT. Esses são os candidatos que participam nessa noite. Você certamente percebeu que esses não são os únicos candidatos que concorrem à Prefeitura de Jataí. Nós teríamos também a participação de Marcos Antônio do Quartel, do PDT, e também de Humberto Machado, do MDB. Ambos não irão participar deste debate. Começo falando sobre Humberto de Freitas Machado. Ele enviou uma nota dizendo que não comparecerá ao debate dessa noite, previsto para esta quinta-feira, às 18 horas, segundo ele, através de uma nota que ele enviou, em razão de outros compromissos de campanha. Já no caso do candidato Marcos Antônio do Quartel, este, por sua vez, até a última informação que nós tivemos, ele iria participar sim do nosso debate. Porém, ele não apareceu no horário previsto, portanto, o púlpito também ficará vazio, ele não participará do nosso debate. Antes de começarmos apresentando os nossos candidatos, vamos agora explicar para você de casa, para você da internet, como será feito o nosso debate. Ele será dividido em 6 blocos e será da seguinte maneira. O primeiro bloco será destinado à apresentação do candidato. Cada um terá 1 minuto para falar ao povo de Jataí. Já no segundo bloco, teremos um sorteio para as perguntas diretas entre os candidatos. Cada um poderá perguntar a quem quiser. O candidato terá 45 segundos para efetuar a pergunta. A resposta pode ser feita em até 2 minutos. A réplica e a tréplica, 30 segundos. No terceiro bloco, candidatos irão responder perguntas que foram previamente gravadas com representantes do comércio e de entidades importantes de Jataí. É importante ressaltar que durante a gravação, o convidado não sabia quem iria responder a pergunta. A escolha será feita através de sorteio. Cada candidato terá 1 minuto para efetuar a resposta. No quarto bloco, novamente, teremos respostas a perguntas da comunidade. Dessa vez, moradores da cidade de Jataí irão perguntar. Cada candidato terá 1 minuto para efetuar a resposta. O quinto bloco será de perguntas livres entre os candidatos. Mais uma vez, vamos fazer um sorteio para saber quem vai perguntar primeiro. O candidato terá 45 segundos para efetuar a pergunta. A resposta será feita em 1 minuto e meio. A réplica, 1 minuto, e a tréplica, 30 segundos. O mesmo candidato pode responder mais de uma vez. No sexto e último bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Cada um terá 2 minutos para pedir o voto e falar com o povo de Jataí.
Regras apresentadas, vamos agora apresentar cada um dos nossos candidatos. Quero explicar para vocês que a sequência será a mesma que nós definimos através de um sorteio com representantes de todas as coligações. Sendo assim, eu começo com ele, o candidato Luciano Lima, do PSD. Muito boa noite, o senhor tem 1 minuto para se apresentar. Pois bem, eu quero saudar a comunidade jataiense com as bênçãos de Deus nesse início de noite. Dizer que sou Luciano Lima, 55, coragem para mudar. Sou filho de Nicodemos Miranda, o Nico Miranda, e Lucineida Lima, uma microempreendedora individual. Sou jataiense serranopolino, nascido aqui no Hospital Regional em 1974. Sou casado com Maria Cristina e juntos temos 3 filhos. Já fui funcionário público no estado de Mato Grosso. Também fui funcionário público aqui em Jataí, onde exerci atividades, servindo ao povo. Também exerci atividades na área de formação de condutores, também na área do radialismo, pela co-irmã radiodifusora. Sou formado em Direito pelo CESUT, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil. Também tenho uma pós-graduação em Gestão de Trânsito, Transporte e Normatização do Sistema Nacional de Trânsito. Estou graduando, também especializando em Gestão e Qualidade Ambiental, sou advogado e para intensificar nossa luta Obrigado, por Jataí. Candidato. Desculpa, eu vou sempre cortar, tá, pessoal, para que o tempo seja de fato respeitado aí durante o nosso debate. Dando sequência, quero agora abrir o espaço para o candidato Zé Carapô, do DC. O senhor tem 1 minuto, boa noite. Olá, muito boa noite a toda a população jataense. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Quem nos acompanha sabe que hoje eu sou deputado estadual, sou graduado em Direito pela PUC em Goiânia, sou pós-graduado em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Sou também produtor rural e analista de mercado financeiro. Hoje sou o principal batalhador pela busca de empresas e indústrias para a nossa cidade. Para que Jataí possa ser um município que dê oportunidade para todos e não somente para um pequeno grupo econômico na cidade que se enriqueceu nos últimos anos, enquanto nossa cidade ficou para trás em relação aos nossos vizinhos. Essa é a minha principal missão, buscar oportunidade para você que está me ouvindo, para que todos possam ter empregos e uma qualidade de vida muito melhor. Jataí não pode ser uma cidade amarrada a grupos econômicos. Jataí não tem dono e você, eleitor, também não tem dono. Seguindo então com a apresentação dos candidatos, agora quem tem a fala é Flaviane Escopel, do Cidadania. Boa noite, candidata. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Boa noite, Thiago, candidatos. Esse é um momento muito importante porque é um momento de decisão e nós temos um número muito grande de indecisos. Quando se fala em debate, o debate não é para os candidatos, o debate é para o eleitor, para ele decidir, para ele saber em quem votar, quem vai cuidar e administrar a cidade pelos próximos 4 anos. Não abram mão do direito de voto, votar, escolher, decidir, acompanhar. Eu sou advogada, mãe de 5 filhos, filha da Maria Escopel e do Iraci Escopel. E é importante falar as nossas origens, porque a gente acaba sendo espelho, reflexo daqueles que nos geraram, né? Então, tem muito a ser feito, andamos muito em Jataí, temos muitas demandas, olhar para frente, olhar para o futuro, sem medo, inovar, mudar. O nosso voto é que vai decidir, o meu voto, o seu voto, o nosso voto tem o mesmo peso. Então, nós é que vamos decidir o nosso futuro. Agora quem fala é o candidato Marquinho Carvalho, do PT. Boa noite, Marquinho. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, boa noite aos adversários aqui presentes. É uma alegria muito grande estar com vocês. Sou Marquinho Carvalho, formado em História pelo UFG, especialista em Ciências Sociais também pelo UFG, professor do Instituto Federal desde 94, fui secretário municipal de Cultura de 2009 a 2016 e também sou criador e idealizador da Reserva Ecológica Porto das Antas, um espaço dedicado à preservação ambiental no município de Serranópolis. O que eu quero dizer para vocês é que sou filho do seu João Luiz, o João Chinês, um dos grandes mestres de obras da cidade, um guerreiro da construção civil e da guerreira do lar, Dona Dica, e esposo de Maria Valesca, meu grande amor. Então, estou aqui hoje de coração aberto, olhem para cá, nem um papelzinho na mesa, apenas um papel para anotar, porque os projetos estão no coração e na mente. E eu quero tocar o coração e a mente de vocês nessa noite histórica para Jataí, que eu lamento a ausência dos outros 2 adversários, mas aqui estaremos firmes e fortes para apresentar o projeto para Marquinho 13 administrar Jataí com vocês, que é o nosso grande sonho. Obrigado, candidato. Obrigado a todos os candidatos que se apresentaram, falaram com a população de Jataí.
Quero lembrar que esse debate não está sendo apresentado apenas para Jataí, mas sim para mais de 2 milhões de moradores do estado de Goiás, através da TV Sucesso, também da Rádio Sucesso FM 91,5 e para todo o mundo, através das nossas redes sociais. Você pode acompanhar este debate no YouTube, é só você acessar youtube.com/TV Sucesso Oficial ou então no próprio Facebook, facebook.com/TV Sucesso Oficial. Nós vamos agora a um breve intervalo, ele é bem curto mesmo, e na volta nós teremos perguntas diretas entre os candidatos. A gente volta já já. Eleições 2020, o voto na Sucesso. A Rede Adão é a preferida da dona de casa e na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefere sempre o Adão Supermercado. Tudo em gêneros alimentícios, produtos de limpeza e utilidades domésticas. Frutas e verduras frescas todos os dias e um açougue completo com carnes inspecionadas. Contamos agora com Adão Gás, a mais completa distribuidora de gás de Jataí, com um atendimento de qualidade e a entrega mais rápida da cidade. Em breve, Adão Pets. Aguardem! Os ecossistemas do mundo ângulo são tecidos em tom de constante harmonia, em que a vida estabelece inúmeras e surpreendentes conexões. Isso acontece porque temos muita história e porque nossa criatividade permite o constante nascimento do novo. Colégio Ângulo Jataí, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, matrículas abertas. Loucura assim, só a Fritos faz por você. Aquela tilápia deliciosa, coxinha doce e o prato Kids, que a criançada vai adorar. Venha conhecer aqui no Jataí Shopping. A Óticas Carol tem o compromisso de trazer o preço justo, por ser a única ótica que fabrica as próprias lentes. Lentes 100% digitais. Só na Óticas Carol você conta com armações a partir de R$ 44,90 e lentes a partir de R$ 34,90. A Óticas Carol está presente em 7 cidades: Itumbiara, Rio Verde com 2 lojas, Catalão, Ituiutaba, Jataí, Mineiros e agora em Quirinópolis. Óticas Carol, seus óculos de qualidade prontos a partir de 5 minutos. Você quer agendar uma consulta sem ter que esperar um tempão para ela acontecer? Mas quer agendar com rapidez, por valores que caibam no seu bolso? Então use o MedPrev. MedPrev é a solução mais inteligente para quem quer ter acesso a serviços de saúde de qualidade. Você agenda consultas e exames com rapidez por valores reduzidos. Venha para o MedPrev. Afinal, sua saúde não pode esperar. Cara inteligente, hein? É mesmo. Mandou bem. MedPrev. Pague quando usar. Use sempre que precisar. Às noites, na Book Churrascaria, tem Happy Hour com chopp Brahma por R$ 6,90 e petiscos promocionais de terça a quinta-feira, agora com cortes nobres de Angus na parrilla. Você escolhe e assamos na hora. No almoço, comida por quilo e o melhor rodízio da região. Delivery 3636-9262. Book Churrascaria. O prazer de saborear um bom churrasco. 2020, o voto na Sucesso. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Jataí. Lembrando mais uma vez que o nosso debate pode ser acompanhado por mais de 2 milhões de goianos através da TV Sucesso e também da Rádio Sucesso FM 91,5 e, claro, nas redes sociais da TV Sucesso, tanto no Facebook quanto também no YouTube. Quero lembrar a vocês que o nosso WhatsApp, assim como na programação da TV Sucesso, ele continua liberado. Você que está acompanhando pode mandar o seu recado aí, a sua avaliação do debate através do 99928-0123. 99928-0123. Neste bloco, nós teremos perguntas diretas entre os candidatos. Através de um sorteio que nós vamos fazer agora, nós saberemos quem será o primeiro candidato a efetuar essa pergunta. Ele pode escolher, obviamente, qualquer um dos candidatos. Quero lembrar a vocês que eu vou agora retirar 2 nomes que não estão presentes aqui no nosso debate. Esse aqui, vou mostrar na câmera do Rafinha, é o do Humberto Machado. Ele não irá
participar, Humberto Machado, do MDB, não estará presente conosco nessa noite. Além de Humberto Machado, quem também não estará presente, vou retirar aqui o nome dele, a gente já tinha deixado separado, é o Marcos Antônio do Quartel, do PDT. Ele havia confirmado presença em nosso debate, porém não chegou até o presente momento. Mesmo se vier a chegar, não vai participar, porque assim estava pré-estabelecido em nossas regras. Aqueles que aqui estão terão a possibilidade de fazer perguntas entre si. Tem aqui o nome de cada um deles, eu vou agora sortear. Quero explicar para você de casa que o primeiro que for sorteado aqui faz a pergunta e, obrigatoriamente, aquele que for questionado vai ter o direito de fazer a próxima pergunta. Estou mexendo aqui, vou tirar agora o nome daquele candidato que fará necessariamente a primeira pergunta. Começo com Zé Carapô, do DC. Candidato, o senhor tem 45 segundos para efetuar sua pergunta. Olha, Tiago, eu gostaria de fazer um questionamento para o ex-prefeito Humberto Machado, que infelizmente não está respeitando a democracia, acha que a eleição já está ganha, está faltando com respeito com as pessoas. Eu gostaria de saber por parte dele se é normal uma obra que tem aí recursos federais, estaduais e municipais, como Minha Casa Minha Vida, os bairros Cidade Jardim 1 e 2, normal o prefeito do momento utilizar a sua construtora para realizar essas obras. Como o ex-prefeito Humberto não está aqui, eu gostaria de perguntar para a Flaviane, que inclusive é uma advogada. Eu acho que pelo menos uma noção sobre isso ela deve ter. Candidata, a senhora tem 2 minutos? 2 minutos para a resposta. Bom, nós estamos aqui para um momento propositivo. Eu sempre disse que tudo aquilo que é errado deve ser denunciado no Ministério Público para apuração. Se aconteceu isso, deve ser apurado, até porque se fala de dinheiro público e o respeito ao dinheiro público, ele é fundamental. O prefeito não faz nada. Quem faz somos nós, com dinheiro público, administração pública. Então, não, se isso aconteceu, eu creio que deve ser denunciado, deve ser levado adiante. Então, nós devemos buscar soluções para problemas. Inclusive, quando você fala em moradia, você está brincando com o sonho das pessoas, né? Porque todo mundo quer ter sua casa, ter dignidade. Então, se houveram erros, vamos denunciar, isso é importante denunciar, até porque os nossos representantes, eles têm que ter uma vida limpa, precisam ser exemplo daquilo que estão representando, né? Então, denúncia, eu acho que cabe denúncia, se tem denunciar, né? Eu até acompanhei isso pelas redes sociais, eu vi, não sei se procede, se não procede, compete ao Ministério Público com denúncias, com documentos, que seja aprovado. Eu acho uma pena até que não tenhamos aqui todos os nossos candidatos, porque esse momento é nosso, é do eleitor, é o momento da democracia, quando nós vamos escolher quem vai nos representar. E se nós não participamos de um debate, que é esse momento onde o eleitor tem acesso a informações, imagina de quantas situações nós vamos fugir. Então, temos que ter coragem de enfrentar isso, é coragem de enfrentar o desafio, né? Por mais que, mas vão surgir situações difíceis, quem está na administração, com toda certeza, vai passar por momentos difíceis, né? Então, precisamos disso, e eu acho lamentável a ausência desses 2 candidatos, justamente por isso, porque é o momento de ser questionado, inclusive de responder essa pergunta. Porque se há uma dúvida da população, se está a semente da dúvida, o momento é esse de responder, é o momento de esclarecer, de comunicar e de explicar, para que não restem dúvidas e para que a votação seja segura, certeza de que o voto foi na pessoa em quem você quer que te administre, né, nos próximos 4 anos. Agora teremos a réplica, o senhor tem 30 segundos. Exatamente, Flaviane, é isso que eu penso, é uma falta de respeito com o eleitor, você não comparecer a um debate, um local de ser questionado, de fazer questionamentos, de apresentar um pouco mais do plano de governo, assim como eu venho apresentando você e todos os demais colegas. E tenho certeza que, independentemente de ideologias, de vertentes, todos têm algumas ideias boas e algumas ideias que a população abraçam, sim. Esse questionamento, de fato, ele será feito no Ministério Público, no devido momento. Agora teremos a tréplica da candidata. A senhora tem 30 segundos. E é isso, é clareza, é transparência. Quem nos administra? Dinheiro público, eu falo que é o dinheiro mais sagrado, né? Aquele dinheiro que é tirado de cada um, que a gente trabalha por ele. Então, precisamos sim apurar aquilo que está errado e não ter medo de enfrentar. Eu vejo essa ausência aqui justamente como o medo de enfrentar. Nós devemos enfrentar, mostrar para a população que não há o que esconder, né? Então, esse momento é uma perda, perde a cidade, perde o eleitor.
Certo, obrigado, candidata. Respeitando a sequência pré-estabelecida, agora, após ser indagada, Flaviane Scopel é a próxima a fazer a sua pergunta. A senhora tem 45 segundos. Vai perguntar para quem? Vou perguntar para o Luciano. Pois não. Pode ser? Luciano, boa noite. Boa noite. Veja só, nós estamos num momento atípico, um momento diferente para o qual não estávamos preparados. O que você pensa enquanto candidato, enquanto pretenso ocupante de um cargo público, administrar a cidade, em fazer para melhorar a vida das pessoas nesse momento pós-pandemia? Como buscar isso, como buscar meios? O que você tem no seu programa para beneficiar Jataí e pensar no futuro da nossa população? Respondendo a nossa candidata, eu quero dizer a você da comunidade de Jataí. Primeiro que Luciano Lima 55 e Clebinho somos os únicos que possuímos bancada consistente em Goiânia e em Brasília. Uma bancada forte, porque para terminar obras, concluir obras em Jataí, nós precisaremos buscar recursos junto ao governo federal. Temos sim bancada, não estamos sozinhos. Quero dizer mais uma vez, não considero ainda que ano que vem será pós-pandemia. Não sabemos se será pós-pandemia. Temos que dialogar com todos os segmentos e juntos construirmos as devidas soluções, seja o segmento da saúde, seja o segmento da educação, para que possamos nos preparar, nos adaptar a esse novo momento, quiçá pós-pandemia. Mas não sabemos se será ainda. Poderemos ter uma nova onda de pandemia, como está iniciando na Europa. Portanto, temos que nos preocupar principalmente com a humanização, o atendimento bem dos nossos jataienses, seja da zona urbana, seja da zona rural, onde tivemos oportunidade de caminhar sob sol quente e chuva fechada, conhecer cada lugar da cidade de Jataí, dos 110 bairros da nossa cidade, os 2 distritos e os mais de 7 assentamentos, onde tem famílias jataienses precisando da presença do poder público. Portanto, reforço mais uma vez, sendo eleito 2021, estaremos abraçando as famílias de Jataí, porque estão abandonadas, desde o microempreendedor, o pessoal da agricultura familiar, o próprio cidadão que mora em bairros mais periféricos, que precisam da presença do poder público e não têm acesso. Portanto, candidata, Luciano Lima 55 e Clebinho não abandonará a família jataiense, seja da zona agora urbana, a réplica. seja da rural. Obrigado, candidato. Agora a réplica, a senhora tem 30 segundos. E é isso, ser humano em primeiro lugar. Nós lançamos agora o programa Jovem do Futuro. Aliás, estamos implementando e vamos lançar a Bolsa do Futuro justamente pensando nisso. Vamos dar um valor de R$150, isso não é assistencialismo. Vamos cobrar frequência escolar, acompanhamento psicossocial, teremos o rendimento, frequência, é pensar futuro, é gerar renda, gerar emprego, fazer a economia acontecer. Nós precisamos pensar em soluções imediatas e para o momento imediato. Luciano, 30 segundos. Com certeza, nós como advogados que somos, temos a certeza que podemos manter uma banca jurídica para que possamos analisar, seja R$150, ajuda social para quem está passando fome, seja de R$300, porque nós, do Poder Executivo, temos que devolver ao povo o dinheiro arrecadado em Jataí através de obras, e isso inclui o social, para matar a fome de quem está passando fome. Obrigado, candidato. Na sequência, o senhor agora efetua a pergunta dentro de 45 segundos, obrigatoriamente, no caso aqui, para o candidato Marquinho Carvalho, do PT. Quero perguntar ao candidato Marquinho Carvalho. Pelas minhas andanças, a gente observou bastante reclamos do povo. Por que se cobra preços tão exorbitantes de água, esgoto, energia em bairros carentes de Jataí, como é o caso de Cidade Jardim 1 e 2? Por que foi feito esse acordo tão oneroso para milhares de famílias que ali residem em casas populares?
Só um adendo aqui, eu quero pedir desculpas a você de casa. Na verdade, o candidato Luciano Lima poderia perguntar também para o candidato Carapô. Então, eu quero voltar a pedir desculpas a você de casa e deixar essa oportunidade para que você escolha. O senhor pode sim perguntar ao candidato do PT. Carapô. Vai perguntar para o Zé Carapô? Então, por gentileza, 45 segundos novamente, o senhor pode perguntar para ele. Deputado Zé Carapô, eu tenho andado muito pelas ruas de Jataí, queimando sob o sol quente e hora ou outra tomando chuva no lombo. A pergunta para mim, para você, é sobre a questão de altas taxas pagas de água, esgoto e energia nos bairros carentes de Jataí, a exemplo do Cidade 1 e 2, Cidade Jardim 1 e 2. O porquê foi feito um acordo tão oneroso para famílias que ali residem, famílias carentes inclusive? O senhor tem 2 minutos, candidato. Olha só, eu bati em cima dessa questão no último debate, inclusive afirmando que o alto custo dessa taxa de esgoto de 100% em relação à água seria ou poderia ser o custo da corrupção, já que a empresa que se instalou em Jataí se chama Odebrecht. E Odebrecht, onde entrou na base da propina. É só você colocar no Google aí Odebrecht corrupção que você vai ver dezenas, talvez até centenas de matérias por todo o Brasil. E eu gostaria também de ressaltar uma grande diferença, porque adversários oposições às vezes tentam colocar, não sabem distinguir e tentam colocar uma confusão na cabeça do eleitor entre ataque e você trazer fatos para a sociedade. Você trazer fatos é muito diferente de você fazer um ataque. Eu não fiz ataque a ninguém durante a minha campanha, eu faço uma campanha totalmente propositiva. Agora você precisa de trazer à luz coisas que estão escondidas embaixo do tapete para que você, cidadão, possa avaliar muito bem quem vai estar à frente da cidade nos próximos anos, para que Jataí não seja uma cidade que sirva interesses particulares. Jataí é uma cidade muito rica e fica o questionamento, o porquê de Jataí não ter avançado como seus vizinhos, Rio Verde e mesmo Mineiros, que está galopando aí a passos largos no seu desenvolvimento. Por que com uma cidade tão rica nós temos inclusive algumas vantagens em relação aos nossos vizinhos? Por que Jataí não avançou tanto ao longo dos últimos 30 anos? Porque Jataí serviu a interesses particulares. Nossa cidade, o nosso povo, foi usado para interesses particulares de um pequeno grupo que comanda essa cidade. Essa é a realidade e essa é a razão da Odebrecht ter vindo para Jataí e colocado uma taxa que literalmente arranca o couro da população, em especial os mais humildes e aqueles que moram também nos bairros Cidade Jardim e 2. 30 segundos. Realmente o povo não aguenta mais, o povo não suporta mais. Eu, sendo eleito prefeito e como advogado que sou, vamos montar uma banca de jurídicos para analisar e rever esse contrato. E sendo possível, vamos cancelá-lo. Tive a oportunidade de ver ali nas minhas próprias mãos uma conta de uma senhora que paga mais de R$500 em água e mais de 500 em energia. Ou seja, comprometeu completamente o salário dela. Não admitimos isso. A tréplica agora, 30 segundos. Luciano, essa é uma realidade. Eu também já tive a oportunidade de ver essas contas tão altas. Às vezes as pessoas, vou citar o Cidade Jardim 1 e 2 porque a pergunta foi direcionada. Às vezes as pessoas pagam uma taxa pequena para ter a sua propriedade, foi verba ali do governo federal, eu reconheço, mas paga aí uma fortuna. As pessoas não têm condição de pagar nem a própria água para tomar banho e fazer aí a higiene da casa, enfim, as suas necessidades. Isso é muito triste. E mais uma vez, isso acontece por conta do preço da corrupção. Obrigado, candidato. Dessa maneira, agora nós temos o candidato do PT, Marquinhos Carvalho. Ele não foi questionado por nenhum dos candidatos e não teve oportunidade de perguntar. Sendo assim, de acordo com o que acordamos antes do início do debate, o Marquinho Carvalho terá o direito de perguntar a quem ele quiser. Posteriormente, depois que findada ali todo esse processo, nós iremos fazer um sorteio entre todos os candidatos para que alguém venha a fazer uma pergunta a ele. O senhor, então, tem 45 segundos e a sua pergunta será destinada a qual candidato? A Flaviane. Flaviane, por gentileza, o senhor tem 45 segundos. Tá certo.
Uma das coisas fantásticas, eu como historiador, é contar a história difícil no passado, mas agora ficou fácil, as pessoas publicam as coisas nas redes sociais e deixam o rastro. Em 2014, a Flaviane publicou que o Nordeste era curral eleitoral e que o Bolsa Família era esmola. E agora, curiosamente, ela lança um projeto Bolsa Futuro, prometendo R$150 para o estudante, que eu não vi no plano de mandato, eu só vi essa agora durante a campanha, não sei se é a ideia dela ou do marqueteiro. Eu gostaria que ela explicasse como ela vai viabilizar isso, como ela vai fiscalizar esse controle e de onde ela vai tirar esses R$150 desse Bolsa Futuro, que no passado ela chamava de esmola, que o Nordeste era curral eleitoral, era voto certo. Eu pergunto se ela está contando com o voto certo do Bolsa Futuro. Candidata, a senhora tem 2 minutos para a sua resposta. Muito boa essa pergunta, Marquinho. Até porque nós estamos vivendo num momento muito atípico, num momento de pós-pandemia. Eu sempre fui contra o assistencialismo. E quando a gente fez esse projeto, a pergunta que eu fiz não é um projeto meu, é o trabalho da equipe. Primeira pergunta que eu fiz foi: como, para quem e quais os critérios? Nós estamos pensando a longo prazo, isso é planejamento. Porque uma das maiores reclamações que nós ouvimos nos bairros foi justamente isso: não ter onde o jovem, a criança e o adolescente passarem a tarde, passarem um dia, e isso incentiva criminalidade, desenvolve criminalidade, drogas, um monte de problemas sociais que nós temos. Então, foi pensando nisso, isso é uma solução para um problema. Vai ser cobrado a frequência escolar, nota, acompanhamento psicossocial. Vamos usar essa corrente de voluntariados que nós temos, porque eles vão praticar esportes, educação, cultura, desenvolver seus potenciais. Aí eu sou a favor, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um critério. Eu sou contra um mero assistencialismo sem objetivo, sem meta, sem critérios. E foi isso que nós estabelecemos. Foi a minha pergunta: como fazer e de onde fazer? O que eu sei, estamos vivendo num momento pós-pandemia, não, eu falo tanto que eu quero um pós-pandemia, mas não sabemos quando vai passar. Não temos mais o auxílio emergencial. Então, esse valor vai fazer muita diferença para aquelas famílias. Obras não serão prioridades nesse momento, porque a gente tem que se manter. Esse dinheiro, ele alimenta o comércio, supermercado, o bar, o picolezeiro, é um dinheiro que circula na economia local. Então, sim, inclusive, nós eu espero que, num curto e médio prazo, nós não precisemos mais disso. Mas hoje nós precisamos de um incentivo para que esses adolescentes tenham uma ocupação, não fiquem em casa, não fiquem nas ruas. Trabalhei 5 anos dentro do presídio. Eu sei que a maioria dos que esteve lá foi justamente por isso, por não ter oportunidades e por não ter desenvolvido seus potenciais. Réplica, candidato, 30 segundos. Pois bem, foi esse plano que fez o nordestino se apaixonar pelo presidente Lula e pelo PT, porque nós exigíamos de 6 a 17 anos presença na escola de 85% e crianças até 7 anos que fossem vacinadas. Bem alimentadas, as crianças desenvolvem o intelecto, a mente e podem aprender. Então não era esmola, era projeto social que desenvolveu o Nordeste. E ao contrário do que ela diz na rede social, que não fizemos nada, fizemos 1 milhão de postos que ajudou na agricultura para matar a fome do nordestino. Então não é esmola, é investimento social. Tréplica, 30 segundos. Concordo, investimento social. E de 2014, que bom que agora o Nordeste está tendo essa nova visão, deixou de ser, tem água, tem investimentos, e é isso. É olhar no futuro, é planejar, é investir, é aumentar o número, a nossa nota do IDEB. É isso, é investir nos nossos jovens e adolescentes. Infelizmente, por muitos anos, essa coisa foi um tanto distorcida, porque só se dava e não pensava num planejamento. Nós planejamos esse programa, sabemos de onde vai vir e nós faremos e faremos muito mais. Tá certo, obrigado, candidata. E agora, como o candidato, o Marquinho Carvalho do PT, ele não respondeu a nenhum questionamento, vou agora sortear entre os 3 aqui um candidato que possa vir a fazer uma pergunta direcionada, nesse caso aqui, tem que ser para o Marquinho. Sorteado foi o candidato Zé Carapô, do DC. O senhor tem 45 segundos. Marquinho, todos estão falando bem aí sobre a pandemia, sobre o desemprego, geração de empregos. Eu acho que a grande bandeira dessa campanha eleitoral, de uma forma geral, e tem uma razão de ser a grande bandeira, porque nos últimos anos Jataí ficou para trás no que se refere à industrialização, à captação de empresas e mesmo à valorização do empresário local. Então eu gostaria de saber, caso seja eleito, Marquinhos, como que você pretende aí fomentar a geração de empregos na nossa cidade de Jataí, porque o mundo inteiro hoje passa por esse problema do desemprego devido à pandemia. E o Brasil, que vinha
aí numa tentativa de recuperação, acabou tendo mais um voo curto por conta de uma pandemia inesperada e Jataí sofre as consequências como o resto do país inteiro. Marquinho Carvalho, o senhor tem 2 minutos. Na verdade, o país sofreu 2 pandemias, né? Nós tivemos a primeira pandemia, que foi o golpe de 2016, que tirou a presidente honesta Dilma do poder, e desde lá o país caiu nesse buraco sem fim. Veio a segunda pandemia, que é do vírus, e aí a coisa piorou muito. Mas os números do governo Bolsonaro são uma tragédia. Crescimento chegou a 1%. Portanto, o brasileiro que pagava nos tempos do governo Lula, é bom que se lembre, R$10, 5 quilos de arroz, 1,50 o litro de óleo e R$3 o feijão, e não vou falar o restante, hoje paga 50 pelo saco de arroz, R$9 pelo óleo. Vivemos uma crise terrível. O que é que eu penso, Zé, para melhorar a questão? A prefeitura tem que ser um indutor também de geração de renda, de emprego. Nós temos em Jataí deficiências de pontes ligando os bairros. Eu moro na Vila Sofia, precisaria de pelo menos 3 pontes ligando da Rio Verde até a Perimetral. A prefeitura pode gerar emprego. Aqueles bairros com pontes, as pessoas vão investir, vão construir, vão gerar emprego. Eu penso muito no pequeno e no médio empresário. É preciso desburocratizar, que inclusive vocês todos tocam nesse ponto, eu acho bastante relevante, é diminuir os impostos, diminuir a burocracia, porque são 5 mil CNPJ, se cada um gerar um emprego, são 5 mil empregados, o Luciano tem falado sobre isso. Então é muito importante que todos nós tenhamos uma preocupação em geração de emprego nessa cidade, porque afinal de contas a industrialização é importante e nós queremos também, mas nós sabemos que numa crise medonha que esse país atravessa, vai ser muito difícil que uma grande indústria ou várias indústrias para gerar emprego. Então nós temos que propiciar aqui internamente. E a morosidade. E os ex-prefeitos, sobretudo o Fujão do debate, ele cobrava imposto de tudo quanto é cidadão, do pequeno, do empresário, do pedreiro, para arrecadar mais, do feirante, do vendedor de banana. E aqui nós queremos reduzir impostos para gerar renda para o trabalhador cuidar da sua família. É isso que nós queremos verdadeiramente, porque temos amor à cidade, temos coragem de vir aqui debater, não fugimos do debate, porque nós amamos a nossa cidade e temos respeito com o nosso povo. É muito fácil fugir do debate quando a hora é aqui, para a gente falar com o coração das pessoas. Agora teremos a réplica do candidato Zé Carapô, 30 segundos. Marquinho, eu tenho muito pouco tempo para responder. Claro que no final do governo Dilma, o Brasil ele caía a sua economia 3, 4% ao ano, mas eu não vou adentrar pelo espaço curto. Agora, vou concordar com você quando diz que o ex-prefeito Fujão de debate, ele literalmente cobrava de todos em Jataí, arrancava o couro da população jataíense, seja pedreiro, seja qualquer atividade, tudo que se mexia em Jataí, ele taxava ou trazia complicações legais para que as pessoas ficassem na mão dele. Vou concordar com você plenamente em relação a isso. 30 segundos, tréplica. Pois é, com muita tristeza. Então a gente tem que pensar o bem comum. Eu tenho dito sempre, o meu projeto, o meu sonho é o bem da sociedade, são as pessoas alimentando seus filhos e trabalhando com transporte decente. E é para isso que nós vamos trabalhar, unirmos todos nós, depois da campanha, pensando o bem comum. É isso que nós temos que fazer com muita transparência. Dificuldades há, porque a crise é imensa, mas com muita vontade, com disposição, com um projeto muito claro para a população, nós podemos dinamizar e melhorar a situação de todos os jataienses. Muito obrigado, candidato. A Rádio Sucesso FM 91,5 vai fazer a maior cobertura das eleições 2020 em Jataí. A partir das 7 horas da manhã, as equipes vão acompanhar de perto o voto dos candidatos a prefeito de Jataí. Também a movimentação nos locais de votação. E a partir das 5 da tarde, o jornalista Guilherme Alves e seus convidados irão acompanhar a apuração dos votos. Então, não se esqueça, no domingo, se ligue na programação da FM Sucesso 91,5, todo dia, toda hora. Nós vamos agora a um breve intervalo e, na sequência, nós vamos voltar com perguntas de representantes de entidades de classe aqui de Jataí e também representantes do comércio. Essas perguntas serão, obviamente, respondidas aqui pelos candidatos. Eleições 2020, o voto na Sucesso. A gente volta já. Os ecossistemas do mundo ânglo são tecidos em tom de constante harmonia, em que a vida estabelece inúmeras e surpreendentes conexões. Isso acontece porque temos muita história e porque nossa criatividade permite o constante nascimento do novo. Colégio Ângulo Jataí, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, matrículas abertas.
você quer combustíveis de qualidade e bom atendimento, venha para o Posto Interlagos. E eu te faço um desafio, abasteça e faça a média da quilometragem do seu veículo. Aqui no Posto Interlagos, parte do seu abastecimento será revertido em benefício ao Hospital do Câncer de Goiás, ao HCG. Venha para o Posto Interlagos, qualidade é nosso forte. Autopeças e Mecânica Brasil, ampla loja em peças para o seu carro, uma oficina completa com profissionais qualificados. A experiência que você já conhece. Avenida Brasil, 220, Setor Central, Jataí, Goiás, 3621-4226. A Óticas Carol tem o compromisso de trazer o preço justo, por ser a única ótica que fabrica as próprias lentes. Lentes 100% digitais. Só na Óticas Carol você conta com armações a partir de R$ 44,90 e lentes a partir de R$ 34,90. A Óticas Carol está presente em 7 cidades: Itumbiara, Rio Verde com 2 lojas, Catalão, Ituiutaba, Jataí, Mineiros e agora em Quirinópolis. Óticas Carol, seus óculos de qualidade prontos a partir de 5 minutos. Eu tenho certeza que assaltar a mansão do seu Ramiro é o melhor que a gente vai fazer. Hoje, 21h. Pensa bem, mademoiselle. Essa é a nossa grande chance de mudarmos as nossas vidas. Estamos de volta com o debate entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Jataí. Lembrando mais uma vez que o nosso debate pode ser acompanhado por mais de 2 milhões de goianos através da TV Sucesso e também da Rádio Sucesso FM 91,5. Estamos ao vivo também para todo mundo através do YouTube, youtube.com/TV Sucesso Oficial e também o Facebook, facebook.com/TV Sucesso Oficial. Mais uma vez eu quero agradecer a audiência de você que está na TV, você que está no rádio, está na internet. O nosso debate é um sucesso, muitas participações, vários comentários. Obrigado a todos que estão participando, viu? Quero lembrar mais uma vez que 2 candidatos não estão participando conosco. São eles, Humberto Machado, do MDB, e também o candidato Marcos Antônio, do quartel do PDT. Vamos agora, neste bloco, com perguntas de representantes de entidades de classes e também representantes do comércio local. Quero explicar como vai funcionar essa pergunta. Nós gravamos previamente com essas pessoas, sendo que, no momento da gravação, não foi dito a eles quem seria o candidato que iria responder. Portanto, é uma pergunta genérica, porém direcionada diretamente ao próximo prefeito de Jataí. Nós vamos ouvir o primeiro questionamento, a primeira pergunta. Depois que voltar aqui para a gente, nós faremos o sorteio para saber quem irá fazer a resposta no período de 1 minuto. Vamos rodar então aí o primeiro questionamento. Vamos lá. Na gestão do senhor ou da senhora, como será feito o estudo para a cobrança tributária municipal, ou seja, extinção ou criação de encargos tributários, e de que forma os resultados de tais estudos serão empregados em prol da população jataiense? Pergunta da vice-presidente da OAB aqui de Jataí. Vou agora tirar aqui o nome, né? Fiz aqui o sorteio, vou mostrar agora na câmera quem irá efetuar a resposta. Candidato Marquinho Carvalho, do PT. O senhor tem 1 minuto para efetuar a resposta. Está contando o tempo? Ok, obrigado. Eu torci para ser sorteado. Eu penso em fazer uma conferência municipal de cultura para discutir a questão tributária. É preciso ouvir a população. Na verdade, o nosso plano é pensar a cidade com orçamento participativo, ou seja, a sociedade participando de qualquer debate. Nós não temos a verdade para ser colocada, nós queremos ouvir. Então, ouvimos os representantes, ouvir a OAB, todas as pessoas que pensam a cidade. É o que eu tenho falado sempre. Então, a ideia é fazer uma conferência municipal, eu falei de cultura, lembrei do tempo que fui secretário municipal de cultura. Fazer uma conferência para discutir essa questão e implementarmos o que eu tenho falado e está no nosso plano de mandato, redução das tarifas tributárias em Jataí, que são muito altas e que prejudicam a geração de emprego e renda e que como diria o outro, que atrapalha o desenvolvimento da cidade. Então é fundamental
implementarmos essa política e reunirmos as entidades que pensam a cidade como nós e que queremos desenvolver a nossa cidade e ajudar a população a se desenvolver conosco, gerando emprego e renda para essas pessoas. Muito obrigado, candidato. Vamos ouvir mais uma figura importante da cidade de Jataí. Eu estou falando do Eurípides de Assis, da Associação Favos. Todos vocês sabem que essas associações, tipo Associação Favos e outras aqui no município de Jataí, fazem esse trabalho social. Esse trabalho que é uma obrigação do poder público municipal, que é transportar pacientes para a cidade de Barretos e dar todo o apoio. Nós, por exemplo, Associação Favos, nós temos 2 ônibus, nós temos casas de apoio lá em Barretos e casas de apoio em Jales, e nós queremos saber o que ganhar, o que vocês pretendem fazer para ajudar essas associações a cuidar desses pacientes, que é um dever do poder público municipal e nós assumimos. Obrigado aí, é o Eurípides de Assis, da Associação Favos, uma entidade que faz um trabalho excelente aqui no município de Jataí. Vamos ver então quem vai fazer a resposta agora, quem dará a resposta aí ao representante da Associação Favos. Já peguei aqui o nome, vamos ver quem é. Candidato Luciano Lima. Luciano Lima, do PSD. O senhor tem 1 minuto para a sua resposta. Obrigado pela pergunta, Eurípides de Assis. Parabéns pelo trabalho prestado junto a Favos e outros também segmentos da filantropia jataiense. O poder público deve abraçar cada segmento filantrópico da nossa cidade para fazer uma gestão humana. Parcerias existem para garantir a humanização, para garantir a saúde do cidadão jataiense. E nisso você falou muito bem. Temos sim que reforçar essas parcerias, não só com a Favos, mas também com o Núcleo, com a PAI, com a Érica de Melo, para que possamos dar dignidade da pessoa humana, desde as crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os adultos e também os idosos. Eu defendo humanizar a cidade de Jataí, porque tem condições de fazer, sim, e muito mais, principalmente utilizando-se dos recursos direcionados para a assistência social do município. Tá certo, obrigado ao candidato. Agora nós vamos ouvir a pergunta do Evaristo Anania de Paula, do Cesuti. Muito bem, estamos vivendo tempos de pandemia. Sabemos que após este período, o mundo vai estar mudado. Quais atitudes concretas serão tomadas neste mundo pós-pandemia, neste mundo em que as relações entre as pessoas mudam, neste mundo em que as relações do administrador municipal também exigirá novos esforços, novas ideias. Obrigado aí ao senhor Evaristo do Cesuti. Vamos ver agora quem é o candidato que irá responder aí a pergunta muito bem colocada, né? O senhor Evaristo. Vamos ver aqui. Já fiz o sorteio. Aqui está. Flaviane Escopel, do Cidadania. A senhora tem 1 minuto. Excelente pergunta. Nesse momento que nós vivemos é justamente isso, é olhar o ser humano, é cuidar do ser humano. Não estávamos preparados para isso. Isso demonstrou a nossa fragilidade. Então é cuidar da saúde, inclusive a saúde psicológica, que virão muitos transtornos. Cuidar de Jataí como um todo, cuidar do cidadão, das pessoas que estão aqui, cuidar da geração de renda, de emprego. Muitos empregos se perderam, muitas empresas foram fechadas. Há muito a ser feito e ter esse olhar humanizado, olhar Jataí como um todo. Nós precisamos disso, muito pouco se falou sobre medidas em relação à pós-pandemia, porque nós teremos sim um problema, né? O auxílio emergencial encerrou, acabou, gerou muito, circulou a economia, mas é esse olhar, é ouvir quem está lá passando pelo problema, buscar soluções e estar buscando respostas todos juntos. É essa união que Jataí precisa, é colocar todo mundo junto em benefício da cidade. E isso nós faremos. Obrigado à candidata Flaviane Escopel. Agora, na sequência, teremos o Francis Barros, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Jataí. Vamos ouvi-lo.
Muito se fala sobre o desenvolvimento econômico, sobre novas tecnologias, né? Nós sabemos, por exemplo, que nos próximos anos muitas profissões vão desaparecer em função dessa tecnologia. Todos os candidatos têm falado muito em apoiar o nosso Jataí Tech, o Parque Científico e Tecnológico. Mas se você for eleito, quais são os seus projetos para, de fato, tirar o Parque Científico e Tecnológico do papel e conseguir efetivar esse grande empreendimento? Uma vez que nós já tivemos no governo passado um edital que foi aprovado de 5 milhões, e esse dinheiro não chegou até o parque. A Universidade Federal de Jataí, junto com as outras universidades, o setor produtivo, tem lutado muito por esse parque, mas até o momento a gente não conseguiu consolidar. Obrigado aí, Francis Barros, presidente da Associação Comercial. Estou aqui com apenas um papel, mas por desencargo de consciência, vamos abri-lo aqui, né? Para ver se está correto. Que o candidato Zé Carapô, do DC, ele que vai responder a essa pergunta. O senhor também tem 1 minuto. Quero agradecer ao Francis pela pergunta. Inclusive ressaltar aqui que no ano passado, quando o estado de Goiás estava aí definindo algumas cidades para receber investimentos e parques tecnológicos, eu fui o responsável por inserir Jataí. O próprio secretário de Desenvolvimento falou isso em seu discurso. Olha, o Zé Carapô aqui aos 45 do segundo tempo, ao descobrir que isso estava acontecendo, chegou até a mim e me convenceu que Jataí não poderia ficar fora disso. Então, claro, veio a pandemia aí, parou o mundo, né? As coisas vão se restabelecer com o tempo, mas graças ao meu trabalho eu consegui inserir Jataí dentro do plano do governo do estado para criar 6 ou 7 parques tecnológicos no estado de Goiás. Os recursos são importantes, pode ter certeza que eu ajudarei enquanto prefeito com os recursos necessários e, sobretudo, captação de empresas ligadas à tecnologia, porque isso sim, você traz essas empresas para cá para utilizar o jataiense, que é uma pessoa muito bem instruída, graças à quantidade. Obrigado, candidato. Dessa maneira, a gente encerra essa rodada com as perguntas, questionamentos de pessoas ligadas ao comércio e também a entidades de Jataí. Quero lembrar a você, telespectador, você internauta, você ouvinte da FM Sucesso, que nós teríamos outras perguntas que seriam, obviamente, direcionadas aí aos candidatos Marcos Antônio, do quartel do PDT, e Humberto Machado, do MDB. Porém, eles não estão participando hoje do nosso debate. Eu vou agora a um breve intervalo, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência, dizer que o nosso WhatsApp está liberado. Se você quiser participar, mandar aí a sua opinião, mandar o seu recado, você pode mandar no 999280123. Eu vou para o intervalo e, na sequência, nós voltaremos com uma nova rodada de perguntas, dessa vez da população. A nossa equipe de jornalismo foi às ruas de Jataí e as pessoas querem fazer questionamento aos candidatos. A gente volta já já. Eleições 2020, o voto na Sucesso. A Rede Adão é a preferida da dona de casa e na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefere sempre o Adão Supermercado. Tudo em gêneros alimentícios, produtos de limpeza e utilidades domésticas. Frutas e verduras frescas todos os dias e um açougue completo com carnes inspecionadas. Contamos agora com Adão Gás, a mais completa distribuidora de gás de Jataí, com um atendimento de qualidade e a entrega mais rápida da cidade. Em breve, Adão Pets. Aguardem! Autopeças e Mecânica Brasil, ampla loja em peças para o seu carro, uma oficina completa com profissionais qualificados. A experiência que você já conhece. Avenida Brasil, 220, Setor Central, Jataí, Goiás, 3621-4226. Loucura assim, só a Fritos faz por você. Aquela tilápia deliciosa, coxinha doce e o prato Kids, que a criançada vai adorar. Venha conhecer aqui no Jataí Shopping. Você quer agendar uma consulta sem ter que esperar um tempão para ela acontecer? Mas quer agendar com rapidez, por valores que caibam no seu bolso? Então use o MedPrev. MedPrev é a solução mais inteligente para quem quer ter acesso a serviços de saúde de qualidade. Se agenda consultas e exames com rapidez por valores reduzidos. Venha para o MedPrev. Afinal, sua saúde não pode esperar. Cara inteligente, hein? É mesmo. Mandou bem. MedPrev. Pague quando usar.
use sempre que precisar. Às noites na Book Churrascaria tem Happy Hour com chopp Brahma por R$ 6,90 e petiscos promocionais de terça a quinta-feira, agora com cortes nobres de Angus na Parrilla. Você escolhe e assamos na hora. No almoço, comida por quilo e o melhor rodízio da região. Delivery 3636-9262. Book Churrascaria. O prazer de saborear um bom churrasco. Muito bem, estamos de volta com um debate entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Jataí. Lembrando mais uma vez que o nosso debate pode ser acompanhado por mais de 2 milhões de goianos através da TV Sucesso e também da Rádio Sucesso FM 91,5 e, claro, também através do YouTube e do Facebook. É só você digitar lá, TV Sucesso Oficial. Neste bloco, os candidatos vão responder perguntas da população. A nossa equipe de jornalismo foi às ruas da cidade com esse questionamento. Qual seria a pergunta que você gostaria de fazer ao próximo prefeito de Jataí? Assim como aconteceu no bloco anterior, aquela pessoa que fez a pergunta não sabia quem iria responder, apenas fez pergunta para o próximo prefeito. Sendo assim, vamos ouvir agora o primeiro questionamento. Em relação à taxa de esgoto, né, que hoje só cobra 100% da taxa de esgoto no valor da água tratada, né? E isso aí está encarecendo muito essa despesa de esgoto e água na sociedade jataiense. Essa é a pergunta que eu quero fazer para o próximo prefeito de Jataí, resolver, discutir com a CNAGO e procurar um mecanismo para poder resolver a questão de esgoto e água tratada de Jataí. Está muito acima da realidade do povo de Jataí. Questionamento importante, interessante. Acredito que todos os candidatos aqui gostariam de ter a oportunidade de efetuar essa resposta, mas, conforme acordado, apenas um poderá responder. E esse um, a gente já vai saber agora. Está aqui ele. Candidato Marquinhos Carvalho, do PT, o senhor tem 1 minuto para efetuar a sua resposta. Que ótima pergunta, está no nosso plano de mandato. Primeira coisa, uma auditoria na prefeitura, na primeira semana de mandato, iniciar o processo de auditoria no contrato com a Odebrecht, com a BRK, para saber de fato qual é a cobertura de esgoto na cidade, o que de fato é tratado, porque a gente não sabe. O cidadão jataiense tem sido humilhado, tem sido explorado de maneira vergonhosa pelo poder, por essas empresas, por esse contrato que só causa danos ao cidadão, porque as taxas são altíssimas, é uma caixa preta, a ferramenta de busca do site da prefeitura desapareceu. Eu tentei dados para tentar fazer uma reportagem, um programa que esclarecesse ou que buscasse algum caminho para entender o que se passa em Jataí e nada eu encontrei. Como o Luciano falou, eu vi um cidadão na cidade de Jardim com uma conta de R$2.000, somando os seus boletos todos. É absurdo e isso nós vamos encarar com muita seriedade e ao contrário do que o Zé fala, nós vamos quebrar esse contrário porque ele está quebrando o cidadão jataiense. É isso que nós temos que ter coragem de fazer ao assumir a prefeitura. E é o meu compromisso. Obrigado ao candidato Marquinho Carvalho, do PT. Respondeu aí a esse questionamento. Vamos ouvir mais um cidadão de Jataí. Pode pôr na tela. Prefeito, o que você pretende fazer com todas essas rotatórias que tem na cidade? Eu, como sou motorista de caminhão, acho que não precisava. Só atrapalha o motorista mesmo, isso aí. E provoca muito acidente. Vamos agora descobrir quem vai responder a esse questionamento. Efetuar aqui o sorteio. Quem responde sobre as rotatórias de Jataí é a candidata Flaviane Escopel, do Cidadania. A senhora tem 1 minuto. Nós precisamos de mobilidade urbana. As rotatórias foram feitas para evitar acidentes. Em muitos lugares foi pedido dos moradores, mas nós sabemos que muitos não passam por ali. Tem essa dificuldade, esse planejamento precisa ser feito, ver aonde ela realmente é necessária. Até quebra-molas foram feitos a pedido da população. Muitos reclamam, mas nós precisamos desses quebra-molas justamente por isso, pela quantidade de acidentes. Mas sabemos que sim, em alguns lugares as pessoas estão reclamando
e não tem essa mobilidade, está acabando com a mobilidade, principalmente quando nós voltarmos às aulas, quando voltarmos à vida normal, quando o fluxo de veículos vai aumentar, e será um problema. Então, ver aonde ela realmente é necessária, fazer esse estudo de tráfego para facilitar a mobilidade urbana. Nós precisamos disso e com planejamento, saber onde será necessário, porque nós não temos isso, né? O pessoal reclama, vai fazer uma mudança, entregador de gás, o verdureiro, eles não conseguem passar em alguns lugares. Então, é ver aonde realmente é necessário e onde ela vai, de fato, evitar acidentes. Obrigado, candidata. Ouvimos, então, a resposta de Flaviane Escopel, do Cidadania. Vamos agora ouvir mais um morador de Jataí fazendo perguntas ao possível futuro prefeito ou prefeita de Jataí. Hoje, né, a gente sofre assim com o fluxo de trânsito, estacionamento, até mesmo questão de você vê que o movimento na Goiás hoje ele tem sofrido, né, os empresários na Avenida Goiás hoje. A pergunta que eu faço é o que ele vai fazer em prol, né, dos comerciantes da Avenida Goiás. E não só da Avenida Goiás, mas de todos os comerciantes daqui de Jataí, né? Vamos agora descobrir quem vai responder a esse questionamento. Vamos ver aqui. O candidato que irá responder a mais uma pergunta da população agora é Luciano Lima, do PSD. O senhor tem também 1 minuto. Excelente pergunta e consta também do nosso plano de governo, como bem já disse aqui o candidato Marquinho, nós precisamos destravar Jataí. Eu defendo a mobilidade urbana, a acessibilidade urbana. Não é só de hoje, há décadas existem projetos para cortar e ligar bairros através de pontes, setor Geda, setor Maximiano, setor Estevão, né, Vila Sofia ao outro bairro, enfim, nós temos que destravar a nossa cidade e para isso contribuir com o nosso trânsito, nosso transportador. Outro dia conversei com caminhoneiros que infelizmente se sentem bloqueados transitando por dentro da cidade. Portanto, vamos montar uma banca de engenheiros de tráfego para darmos a solução pontual para cada projeto desse, no sentido de destrancar a nossa cidade, inclusive do Cidade Jardim 2, ligando até a Alameda das Primaveras. Obrigado, candidato. Agora vamos para o último questionamento de um popular, uma pessoa da cidade aqui de Jataí. Vamos acompanhar. Energia caindo aqui em Jataí, que ninguém tem sossego, volta tarde. O que ele faria se eleito fosse para melhorar o sistema de energia elétrica em Jataí? Vamos ver então o último candidato aqui que sobrou no pote. Quem responde sobre a questão da energia elétrica em Jataí, candidato Zé Carapô, do DC. 1 minuto. Energia elétrica, ela não é uma responsabilidade do município, mas eu, como parlamentar, cobrei inúmeras vezes, inclusive de forma energética, a Enel para melhorar aí a subestação e isso surtiu efeito. Hoje está sendo construída a nova subestação e a outra subestação que manda energia para dentro da cidade está passando por reparos, assim como a linha de transmissão também. Isso já é uma realidade. A obra vai durar algo em torno de 18, 19 meses. Então, em mais ou menos aí um ano e meio, a gente vai ter uma energia de melhor qualidade. E eu fui uma das pessoas que mais cobrei para que isso aconteça. E como eu sempre falo muito em industrialização e em valorização do empresário local, a gente sabe que toda atividade comercial demanda energia elétrica. Para criar aí o distrito comercial e reestruturar o nosso distrito industrial, as indústrias que nós vamos trazer e os comerciantes locais que vamos colocar no setor comercial serão feitos ali naquela parte da rodovia do antigo Clube do Laço até o viaduto Pamineiros, onde não temos problema. Obrigado ao candidato. Sendo assim, nós encerramos aos questionamentos de pessoas da população aqui de Jataí. Gostaria de lembrá-los que nós teríamos outras 2 perguntas que seriam destinadas aos candidatos Humberto Machado, do MDB, e também ao Marcos Antônio, do quartel do PDT, mas como você vê neste púlpito vazio, eles não participam do nosso debate nessa noite de quinta-feira. Agora a gente vai a um breve intervalo e na volta nós teremos outra rodada de perguntas, só que dessa vez o candidato pergunta para outro candidato. São perguntas livres, cada um pode perguntar o que quiser. Eleições 2020, o voto na Sucesso.
Os ecossistemas do mundo ângulo são tecidos em tom de constante harmonia, em que a vida estabelece inúmeras e surpreendentes conexões. Isso acontece porque temos muita história e porque nossa criatividade permite o constante nascimento do novo. Colégio Ângulo Jataí, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, matrículas abertas. Se você quer combustíveis de qualidade e bom atendimento, venha para o Posto Interlagos. E eu te faço um desafio, abasteça e faça a média da quilometragem do seu veículo. Aqui no Posto Interlagos, parte do seu abastecimento será revertido em benefício ao Hospital do Câncer de Goiás, ao HCG. Venha para o Posto Interlagos, qualidade é nosso forte. Autopeças e Mecânica Brasil, ampla loja em peças para o seu carro, uma oficina completa com profissionais qualificados. A experiência que você já conhece. Avenida Brasil, 220, Setor Central, Jataí, Goiás, 3631-4226. A Rede Adão é a preferida da dona de casa e na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefere sempre o Adão Supermercado. Tudo em gêneros alimentícios, produtos de limpeza e utilidades domésticas. Frutas e verduras frescas todos os dias e um açougue completo com carnes inspecionadas. Contamos agora com Adão Gás, a mais completa distribuidora de gás de Jataí, com um atendimento de qualidade e a entrega mais rápida da cidade. Em breve, Adão Pets. Aguardem! De volta com o debate com os candidatos que disputam a Prefeitura de Jataí. Mais uma vez agradeço você que está ouvindo pela Rádio Sucesso, vendo pela TV Sucesso ou então nas redes sociais TV Sucesso Oficial. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero aqui dizer também que no domingo, o grande dia da eleição, a Rádio Sucesso FM 91,5 vai fazer a maior cobertura das eleições 2020 já vista em Jataí. A partir das 7 horas da manhã, as equipes vão acompanhar de perto o voto dos candidatos a prefeito de Jataí. E claro, também a movimentação nos locais de votação. A partir das 5 da tarde, o jornalista Guilherme Alves e seus convidados vão acompanhar de perto a apuração dos votos. Se ligue na Sucesso FM 91,5, todo dia, toda hora. Pessoal, agora neste bloco nós teremos perguntas diretas entre os candidatos. Que fique claro que um único candidato poderá efetuar apenas uma pergunta. Já em relação às respostas, aí fica a critério dos questionamentos. Ou seja, um único candidato pode ser questionado mais de uma vez. A resposta será definida dessa maneira. Eu vou agora sortear para a gente saber quem será o primeiro, a efetuar a pergunta. Vou tirar aqui. Vamos então, candidato primeiro a perguntar. Luciano Lima, do PSD. Primeiro, eu gostaria de saber para quem que o senhor deseja fazer a sua pergunta. Eu quero perguntar à candidata Flaviane. O senhor vai ter 45 segundos para efetuar a sua pergunta, valendo a partir de agora. Eu gostaria de perguntar então para a candidata se a senhora, qual seria a sua proposta para os nossos jovens e adolescentes de Jataí. A senhora tem 1 minuto e 30 segundos neste bloco para efetuar a sua resposta. O relógio vai estar na tela e vale a partir de agora. Geração de renda e emprego. Nós estamos mandando os nossos jovens para fora. Nós não estamos absorvendo a nossa mão de obra. É qualificar, é incentivar. Nós vamos criar o Prodege. O que é o Prodege? O Prodege é um programa que demonstra que nós estamos prontos para absorver essas empresas que querem vir em Jataí e nós não temos esse planejamento. É demonstrar esse planejamento. Qualificar, investir no nosso jovem. Não adianta ter empresa se eu não tenho qualificação. Isso é geração de renda e emprego. Temos que ter
essa oportunidade, já a ITEC é uma oportunidade de desenvolver ideias, vender soluções usando aquilo que nós já temos, beneficiar a nossa matéria-prima, industrializar aquilo que nós já temos. Nós estamos abrindo mão daquilo que nós temos há muito tempo. Jataí não está pronta, não está preparada. Se fala muito que Jataí está preparada. Falta infraestrutura, falta transporte público. Como eu posso falar que a cidade está pronta para a industrialização se o empregado sequer consegue chegar no seu local de trabalho? E isso é uma reclamação dos jovens. Eles não conseguem chegar até a sua faculdade, o seu curso de ensino superior, a sua escola. Não existe isso, é falta de planejamento. Então, Jataí está longe. Nós vemos as cidades vizinhas e nós temos que nos fazer essa reflexão. O que nos falta? Por que nós estamos parados no tempo? Por que as cidades vizinhas avançaram? Por que os jovens das cidades vizinhas conseguem trabalho e ficar na sua cidade e nós não conseguimos? Então, é olhar o jovem com outro olhar. Obrigado, candidata. Agora, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Com certeza eu reforço as palavras da Flaviane e ainda digo mais. Sendo eleito prefeito, além da promoção de emprego e renda, geração de emprego e renda para a nossa juventude, sendo eleito prefeito, uma das minhas primeiras iniciativas é criar uma secretaria ou uma superintendência da juventude, que será ocupada por jovens. E assim, a juventude jataiense vai ter, sim, um lugar de fala. Ela própria vai sugerir as obras e as ações, inclusive para que atendam às suas demandas da nossa juventude jataiense. Por exemplo, uma arena para shows, eventos culturais, onde não temos. Se prega tanto que Jataí é uma atração turística aqui do sudoeste goiano, contudo, o nosso jovem tem partido para outras cidades. E assim sendo, será uma das metas de Luciano Lima. Criação de uma secretaria de juventude para dar voz ao jovem. Agora, a tréplica, a candidata tem 30 segundos. É isso, é incentivar o jovem, qualificar, motivar, absorver essa mão de obra e não deixá-los ir embora. Nós vamos reestruturar o departamento de projetos. Por que esse departamento de projetos é tão importante? Porque nós temos que estar prontos, nós temos que saber o que nós queremos e verbas federais e estaduais estão aí. E nós não buscamos essas verbas. Isso é muito importante. E temos uma juventude aí pronta para fazer e para mostrar essas ideias e nós não estamos aproveitando. Com toda certeza, né? Falta isso, esse incentivo. Tá certo. Obrigado, candidata. Agora a gente vai para mais um sorteio. Vamos ver agora quem irá efetuar a pergunta. Lembrando que a pessoa pode efetuar a pergunta para um candidato que já respondeu. Tá ok? Sorteado aqui. Vou mostrar aqui na câmera quem irá efetuar a pergunta agora. Flaviane Escopel, do Cidadania. A senhora tem 45 segundos. Posso perguntar para quem eu quiser, né? Marquinho Carvalho. Marquinho, nós estamos aí vivendo esse momento de estadualização do HC, a saúde em foco. O que você fala em relação à saúde, a essa estadualização? O que pode ser feito em prol, que é uma grande demanda do jataiense, a questão de saúde, que não é um problema de hoje nem de ontem. Sempre tivemos reclamações da prestação de serviço do HC, porque nós atendemos cidades vizinhas, nós estamos sempre nessa demanda. Qual o seu plano? O que você pensa em relação à saúde em Jataí? O que pode ser feito para melhorar, para que a cidade como um todo seja atendida? O senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. É uma pergunta bastante oportuna. Fizemos um programa hoje, que foi ao ar hoje, denunciando. Isso é denúncia. O Hospital Padre Tiago, que antes era o hospital regional onde eu nasci, e que o Luciano faz questão sempre de dizer, e nós orgulhamos tanto, é um hospital que o ex-prefeito investiu 2,5 milhões no leilão, que adquiriu o prédio, depois mais 4 milhões nas obras de reforma e compra de equipamentos. E hoje eu digo que pobre não passa lá nem na porta, a não ser no serviço de oncologia. Então veja você, um lugar que era público para atender a classe trabalhadora, literalmente saiu do mapa, virou um hospital da classe média alta de Jataí. Agora eu pergunto, o centro médico, que a obra de expansão foi do governo federal, dos governos Lula e Dilma, que construiu uma área enorme naquele hospital, agora foi entregue na gestão do prefeito Vinícius, gratuitamente, literalmente, gente, gratuitamente para o Estado. E eu pergunto a vocês, quem vai pagar essa conta? E agora, uma caixa preta, a gente sabe muito pouco do que se passa. Sou contra a estadualização, estou prevendo um caos na saúde em Jataí, um colapso, porque a classe trabalhadora ser atendida somente na UPA vai ser muito difícil, porque não sabemos nem quanta será a atuação dentro desse processo de estadualização. Então, queremos saber, de fato, o que vai ocorrer, e aí sim,
pensarmos. Agora, o que é emergencial? É atender os pacientes, é acabar com a fila de exames, de consultas, ou seja, é colocar o povo em primeiro plano, é atender o cidadão jataiense, é colocar o desempenho, a prefeitura, toda a força da prefeitura para cuidar do nosso cidadão. E é o que eu farei. Candidata, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Nós vamos estruturar os postos de saúde. As pessoas só vão até o HC porque não tem um posto de saúde estruturado. É fazer que cada posto de saúde seja um mini hospital com estrutura. É cuidar da saúde preventiva. Informatizar, porque hoje as pessoas não têm essa conexão de informações, fazer parceria com clínicas e laboratórios particulares, acabar com a fila, porque tem pessoas que ficam meses e meses, anos até, esperando por um exame. Então, é estruturar, dar condições, valorizar o profissional da saúde, que tantas vezes ele reclama, mas ele não tem esse espaço. A população reclama, mas o profissional também não é valorizado, não tem esse espaço. Então, é fazer de cada posto de saúde, cuidar da prevenção, para que as pessoas não precisem recorrer ao HC. E cobrar aquilo que está no contrato do HC. 20 milhões de investimentos do Estado, além da construção da UTI neonatal, porque hoje as pessoas precisam, quando tem uma gestação de risco, ir até outra cidade. Isso é muito importante, nós vamos cobrar e isso vai acontecer. Tá certo. Obrigado, candidata. Agora, 30 segundos para a sua tréplica. Olha, nós entendemos saúde também como saúde preventiva. Tive uma reunião essa semana com os agentes comunitários de saúde, que já foram 150, hoje não passam de 70, totalmente precarizados, não em condições de trabalho, salários baixos. Eles fazem as visitas e sabem os casos. Aí qual que é a crítica deles? Eles detectam um paciente pré-diabético, mas esse paciente não é atendido, não faz exame. Uma senhora está 1 ano aguardando uma biópsia. Imaginou a mãe de vocês, uma filha de vocês, um parente querido, 1 ano aguardando uma biópsia? Imagine, vamos acabar com isso, atendimento já. Obrigado, candidato Marquinho Carvalho do PT. Agora nós vamos sortear o próximo candidato que fará perguntas aqui, lembrando que a pergunta pode ser destinada a qualquer um dos candidatos que participa nessa noite do nosso debate. Candidato escolhido então, ele mesmo, Marquinho Carvalho do PT. O senhor tem 45 segundos, o senhor pretende perguntar a quem? Na verdade, eu poderia perguntar para o Luciano, que era uma questão ambiental, que eu tenho certeza que ele responderia com maior desenvoltura. Mas eu quero perguntar para o Luciano sobre o aeroporto, Luciano. Mas a pergunta, Luciano, eu faria para o ex-prefeito Humberto, que aqui fugiu do nosso debate. Fugiu do debate da CIG e fugiu do debate hoje. É importante saber. Aquela caixa preta do aeroporto foi feita, me parece, aquele prefeito da década de 30, que ele olhava, vou fazer um aeroporto aqui. Eu não sei quanto foi gasto, o jovem repórter Messias, que foi gasto 7 milhões. Eu não sei, procurei esses dados e não encontro. Me parece que a pista, ele fez 2.400 metros para descer um jumbo, e parece que foi autorizado descer um teco-teco, o máximo 80 pessoas. A pista de 2.400 metros, a ANAC autorizou uma pista de, se não me engano, 1.300 metros. Você sabe a respeito? O que você tem para dizer para a gente debater, já que ele não teve a coragem de debater conosco? Luciano, o senhor tem 1 minuto e meio para sua resposta. Muito importante salutar a sua pergunta, candidato Marquinho Carvalho. Respondo em alto e bom som. Em tempos de crise, não defendo altos investimentos com o dinheiro do povo jataiense. Devemos analisar para e passo, através de uma banca jurídica, para que possamos avaliar totalmente cada linha deste grande investimento com dinheiro do nosso povo de Jataí. Alguns falam que foi 7 milhões, outros falam que foi 10 milhões enterrados ali naquela pista, outros ainda falam que poderá passar dos 20 milhões de reais. Dava para construir maternidade infantil, dava para construir realmente casas, moradias, porque em Jataí ainda tem gente sem casa, tem aposentados que estão pagando aluguel com o seu salário mínimo, tem famílias desempregadas que não têm condições de bancar um aluguel e precisam de moradia. Defendo sim que pode ser que tenhamos que concluir obras inacabadas, mas temos que buscar o dinheiro lá em Brasília e não o dinheiro suado e sofrido da nossa gente de Jataí. Então não defendo elefantes brancos, defendo o povo de Jataí que está bastante carente. Obrigado, candidato. Agora a sua réplica, 1 minuto. Luciano, muito obrigado. Na ausência do Fujão, você respondeu com muita habilidade. Veja você,
Fala-se em 12 milhões a dívida do município agora com a família, já que ele não aprovou o projeto na Câmara, entrou pé na porta e agora o imóvel agora é avaliado no valor atual, agregando o valor do aeroporto. Veja que responsabilidade. É o velho xerife, prefeito das antigas, que não pensa. E prioridades. Numa cidade que o transporte público é uma vergonha, que humilha o trabalhador, pensa em avião para meia dúzia de empresários fazerem graça. Quando a gente precisa cuidar da infraestrutura, como muito bem falou o Luciano. É assim que eu penso e é assim que tem que ser feito. Eu quero preocupar como pode atender, Flaviane, a saúde, investindo fortunas no aeroporto que atende meia dúzia. Temos que cuidar do povo. Cidadão jataiense, olha nos meus olhos. Marquinho 13 é a solução para isso, porque eu tenho identificação com o trabalhador, eu sei o que vocês passam, e é isso que me fez ser candidato, é a preocupação para acabar com esse jogo que atende a minoria. Eu sempre digo, governo para ricos. Agora teremos até tréplica com 30 segundos, Luciano. Evidentemente que a gente reforça um pouco mais. É necessário bancada federal para podermos concluir obras inacabadas. A exemplo da Escola do Século XXI, lá no setor Dom Abel, que já vai para uma década de obras e sem conclusão. O anel viário, mais de 2 décadas, onde se enterrou milhares de reais, milhões de reais, e está transformando o Jataí num caos aberto. Tá certo, obrigado ao candidato Luciano Lima. Agora o último aqui, mais uma vez, vamos ver. Ele destinará a sua pergunta, candidato Zé Carapô, do DC. Quem será o candidato que irá responder ao seu questionamento? Flaviane. Flaviane, o senhor tem então 45 segundos para efetuar a sua pergunta. Flaviane, eu me atentei nesses dias uma pesquisa que você publicou na sua rede social e a sua vice também, como se fosse uma pesquisa do Popular, levando aí o eleitor ao erro, que na verdade é uma inserção comercial, como uma farmácia, um açougue, qualquer estabelecimento comercial paga e tem aquela inserção no Popular. Mas o eleitor pode ser enganado e acreditar que aquilo é uma pesquisa do Popular. O instituto lá se chama Maria Aparecida dos Santos. Teve uma pessoa em Jataí, um cidadão, que teve a oportunidade de conferir o endereço. O endereço acusava uma casa na Vila Sofia e uma casa abandonada, na verdade. Eu gostaria que você pudesse explicar para todos nós que pesquisa é essa que te coloca em segundo lugar. Candidata, 1 minuto e meio. É interessante essa pergunta, porque se levantaram essas dúvidas em relação a essa pesquisa. Não contratamos nenhuma pesquisa, eu não contratei nenhuma pesquisa, e o sentimento da rua é o que importa. As pessoas estão se mobilizando. Nós começamos a nossa campanha depois de todo mundo. Eu nem falo que foi nos 45 do segundo tempo, foi depois já nos pênaltis. As pessoas não nos conheciam. Entramos nesse processo eleitoral depois. E eleição só se decide no dia da eleição. É voto a voto, é o meu voto, o seu voto, o nosso voto. É fazer diferente, é ter essa certeza de que Jataí merece mais e de que Jataí merece acontecer. O sentimento das ruas mudou muito desde quando nós começamos. Quando a gente começou, quando nós começamos a levar nossas propostas, as pessoas começaram a nos abraçar e entenderam que Jataí merece muito mais do que aquilo que nós temos. Jataí está parada no tempo e esse voto é o voto da esperança, de poder realmente mudar Jataí. E não, pesquisas não devem induzir, eu concordo, não devemos induzir. Inclusive estamos vendo uma pesquisa aí que está sendo divulgada falando que tem um candidato com 70% da intenção de votos. Não, até eu não sei, mas eu voto nessa pessoa, né? Então nós precisamos de fazer mais, é mudar no voto, não se abster de votar. Há muito a ser feito e nós vamos fazer, e esse é o sentimento das ruas, é o sentimento de mudança, e as pessoas estão abraçando e abraçaram essa campanha cada dia mais. E nós acreditamos nisso, no quanto podemos fazer mais. O senhor tem 1 minuto. Flaviane, é um pouco intrigante a gente pensar quem contrataria o Popular para colocar uma inserção comercial com a pesquisa, porque aquilo é uma inserção comercial. Uma padaria pode colocar a inserção daquela, uma farmácia, um açougue, qualquer pessoa, você paga e coloca. É muito intrigante a gente parar para pensar quem teria o interesse em pagar uma inserção comercial com o Instituto de Pesquisa, que tem um endereço numa casa abandonada na Vila Sofia de Jataí, te colocando em segundo lugar na última semana. Sinceramente,
Sinceramente, todas as pesquisas que eu vi até agora, eu estou em segundo lugar. Isso tem uma razão de ser. A razão é o trabalho que eu venho fazendo por Jataí. A oncologia que eu consegui trazer com o governador Ronaldo Caiado, a energia elétrica que eu cobrei a Enel até eles começarem a fazer os reparos na subestação, a cervejaria que podem acreditar 90% de chance de dar certo, a estadualização do centro médico também e os milhões de recursos que eu trouxe para a cidade de Jataí. Então, fica esse questionamento. 30 segundos. As pessoas estão cansadas da velha política, da política de ataque, da política de ofensas, elas querem propostas. E foi isso que nós levamos para a população, propostas. Nós temos pesquisas internas há muito tempo e todos sabem que a nossa campanha só foi crescendo, só foi ganhando corpo, justamente por ser aquilo que as pessoas querem e esperam. A eleição se define no dia das eleições e o resultado vai ser mostrado nas urnas. É esse multiplicar os votos. E eu convido você que está em casa, que está indeciso, a fazer isso, a multiplicar esses votos. Se você acredita nesse projeto, vamos adiante, vamos fazer a diferença nessa cidade. Obrigado, candidata. Agora nós iremos, mais uma vez, a um breve intervalo e, na sequência, nós teremos um espaço aberto para que os candidatos façam aí as suas considerações finais. Mais uma vez, eu quero agradecer a imensa audiência, não só na televisão, mas também na Rádio Sucesso 91,5 aqui de Jataí e também as pessoas dos 4 cantos do mundo, pessoas que são de Jataí, mas estão em outras cidades, que fazem questão de acompanhar o debate através da internet, seja ele no YouTube ou então no Facebook. Muito obrigado mesmo a todos vocês pela participação. Eu vou a um breve intervalo e eu volto já já. Eleições 2020, o voto na Sucesso. Se você quer combustíveis de qualidade e bom atendimento, venha para o Posto Interlagos. E eu te faço um desafio, abasteça e faça a média da quilometragem do seu veículo. Aqui no Posto Interlagos, parte do seu abastecimento será revertido em benefício ao Hospital do Câncer de Goiás, ao HCG. Venha para o Posto Interlagos, qualidade é nosso forte. Loucura assim, só a Fritos faz por você. Aquela tilápia deliciosa, coxinha doce e o prato Kids, que a criançada vai adorar. Venha conhecer aqui no Jataí Shopping. Jornalismo sem fronteiras é na Record TV. Os fatos vêm de todas as regiões, todos os dias, para todo o Brasil. Com o dinamismo das equipes nas ruas e a credibilidade de Roberta Pisa. Um excelente dia para você. Celso Zucatelli. Câmeras flagraram uma tentativa de assalto. E Salsi Lima no estúdio. A gente mostrou essas imagens aqui, impressionantes, né? Amanhã, 8h25 da manhã. Fala Brasil, porque a notícia não pode esperar. A Óticas Carol tem um compromisso de trazer o preço justo, por ser a única ótica que fabrica as próprias lentes. Lentes 100% digitais. Só na Óticas Carol você conta com armações a partir de R$ 44,90 e lentes a partir de R$ 34,90. A Óticas Carol está presente em 7 cidades. Itumbiara, Rio Verde com 2 lojas, Catalão, Ituiutaba, Jataí, Mineiros e agora em Quirinópolis. Óticas Carol, seus óculos de qualidade prontos a partir de 5 minutos. Você quer agendar uma consulta sem ter que esperar um tempão para ela acontecer? Mas quer agendar com rapidez, por valores que caibam no seu bolso? Então use o MedPrev. MedPrev é a solução mais inteligente para quem quer ter acesso a serviços de saúde de qualidade. Você agenda consultas e exames com rapidez por valores reduzidos. Venha para o MedPrev. Afinal, sua saúde não pode esperar. Cara inteligente, hein? É mesmo. Mandou bem. MedPrev. Pague quando usar. Use sempre que precisar. Às noites, na Book Churrascaria, tem Happy Hour com chopp Brahma por R$ 6,90 e petiscos promocionais de terça a quinta-feira, agora com cortes nobres de Angus na Parrilla. Você escolhe e assamos na hora. No almoço, comida por quilo e o melhor rodízio da região. Delivery 3636-9262. Book Churrascaria. O prazer de saborear um bom churrasco. Se você não parar com isso... Sábado, 3 da tarde. Eles embarcaram numa expedição, mas encontraram a morte. São 2 semanas para digerir.
Depois dessa, ela vai dormir um bom tempo. Anaconda 2. No Cine Aventura. Estamos de volta para o sexto e último bloco do nosso debate com os candidatos que disputam a Prefeitura de Jataí. E antes de dar seguimento às considerações finais de cada um dos candidatos, eu não poderia deixar passar em branco. Gostaria muito de agradecer aqui os nossos parceiros que foram fundamentais para que a gente conseguisse montar aqui essa estrutura e deixar você, cidadão, você, eleitor de Jataí, por dentro das ideias, das propostas de cada um dos candidatos. Gostaria então de agradecer em nome da direção da TV Sucesso Record a rede Adão, de supermercado e distribuidora de gás, feito para você, feito para sua família. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Cesuti, há 36 anos formando profissionais de sucesso. Posto Interlagos, qualidade é o nosso forte. Fritos, o seu dia mais gostoso. Autopeças e Mecânica Brasil, tudo o que você precisa para o seu carro. Nesse bloco, então, respeitando também a sequência. Aliás, gostaria de agradecer o pessoal da BUC, Churrascaria e também o Hotel Termas, duas grandes empresas que são também motivo de orgulho para o cidadão jataiense. Agora sim, vamos então com as considerações finais. Por conta do nosso tempo, nós vamos dar 4 minutos para que cada um dos candidatos possa falar, possam conversar com você, eleitor de Jataí. Seguindo a ordem do sorteio, começo então com ele, o candidato Luciano Lima, do PSD. O senhor tem 4 minutos a partir de agora. Pois bem, quero agradecer inicialmente esse espaço democrático garantido aqui pela Rede Sucesso, de rádio e TV. Dizer a você, eleitor jataiense, agradecendo inclusive a todos aqueles que nos abriram as portas e que receberam Luciano Lima e Clebinho 55 durante esses longos dias de caminhada, debaixo de sol, ora debaixo de uma chuva ou outra. Falamos e ouvimos muito, conversamos com microempreendedores, agricultores familiares, comerciantes, também empresários urbanos e também empresários rurais, construtores civis, trabalhadores da cidade e do campo. Também conversamos muito com desempregados. Anotamos as reivindicações, que foram muitas, e o clamor é por uma Jataí mais humana, uma administração que ouça e também resolva problemas de todas as classes sociais. Evidentemente, sentimos que o povo deseja mudança sim, e está pronto para acompanhar novas ideias, está pronto, para que durante esses últimos anos nunca teve na cidade um espaço para que o povo pudesse ser ouvido, Nós também tivemos uma oportunidade em 2018 e não conseguimos êxito, que era eleger um deputado federal com sangue de Jataí. Isso precisa mudar, e só se muda com o voto. O seu voto é muito importante. Faça chuva ou faça sol, não deixe de votar no próximo domingo. Às 7 horas abre-se as urnas para as pessoas idosas até às 10 e no decorrer do dia até às 17 para os demais eleitores. O futuro de Jataí depende de você. Depende de você. E Luciano Lima e Clebinho pede o seu voto, 55. E quero reforçar mais uma vez, não estamos sozinhos. Como eu disse no começo, nós temos uma forte bancada federal, composta de deputados federais e senadores que vão abrir as portas do Congresso para que possamos trazer recursos para concluir obras federais inacabadas, para que possamos investir na canalização do córrego Jataí,
dando sequência àquela obra e assim poder valorizar cada morador que está ao redor ali do córrego Jataí. Também temos a necessidade urgente de pegar as verbas junto ao governo federal para que possamos reestruturar, reconstruir os 13 quilômetros de BR-158 que há décadas não existe e nunca recebeu sequer tapa-buraco. Mas não defendo tapa-buraco ali mais não. Temos que reconstruí-la ao invés de esperarmos o término do anel viário, que não sabemos por quanto tempo ainda durará. Mas vamos buscar sim recursos, porque temos senadores e deputados federais do meu partido, juntamente com Podemos. Desejo a todos uma ótima eleição neste dia de domingo e que Deus nos abençoe e a toda a família jataiense. Obrigado ao candidato Luciano Lima, do PSD. Agora, respeitando a sequência do sorteio feito aqui com os candidatos, vamos com Zé Carapô, do DC. Candidato, 4 minutos para o senhor. Essa é a hora de você, eleitor, tomar a sua decisão. É a reta final. E essa decisão tem que ser embasada não somente em discurso, mas no trabalho e no histórico das pessoas. Vocês querem um prefeito que, engenheiro, constrói lagos que estouram? Vocês querem um prefeito que pede para o DENIT desviar o traçado original do anel viário para que não passe dentro de uma propriedade de uma pessoa extremamente íntima sua, que posteriormente foi loteada? Ou um prefeito engenheiro que não foi sequer capaz de fazer as pontes de interligação de bairros na cidade de Jataí? Ou então, que queira que os bares e restaurantes fechem 10, 11 horas da noite, como aconteceu no passado. A polícia, que segue ordens, chegava com armada, com metralhadora e fuzil, intimidando, fazendo o seu trabalho, na verdade, porque eles seguem ordens em relação a pais de famílias que são donos desses estabelecimentos. Vocês querem um prefeito que feche as portas da cidade para industrialização para beneficiar um grupo seleto de empresários que enriqueceram ao longo dos últimos anos, enquanto ele esteve na gestão em Jataí, ou que trouxe a Odebrecht para a nossa cidade e que nesse meio tempo comprou fazendas pelo Brasil. Vocês querem prefeitos que soltam pesquisas falsas para induzirem vocês ao erro. Quem quer entrar na política tem que entrar pela porta da frente e não pela porta de trás. Toda pesquisa séria em Jataí me coloca em segundo lugar, com ampla vantagem em relação aos adversários. E isso não é por um acaso, isso é porque eu tenho trabalho prestado para você, cidadão jataiense. A oncologia pelo SUS, tratamento de quimioterapia em Jataí hoje, foi uma conquista minha, junto com o governador Ronaldo Caiado. A energia elétrica, as estações, a estação que está passando por reparos agora, foi uma luta minha também, cobrando da Enel de forma energética muitas vezes. A cervejaria, que ainda não se consolidou, mas pode ter certeza, vai se consolidar, é um trabalho basicamente meu, sozinho, eu e Deus, fazendo aí com que essa cervejaria escolhesse Jataí para se instalar. A estadualização do centro médico, que foi até criticado aqui, peço para vocês que não olhem de forma individualizada, mas sim dentro de um conjunto de ações que vai transformar a saúde pública em Jataí, como a criação da AME. Então o Estado vai entregar um serviço de melhor qualidade no que condiz à alta complexidade e a AME no que condiz aí a exames, consultas médicas e exames laboratoriais. Então são um conjunto de ações que vão transformar a saúde pública em Jataí. O parque tecnológico, a pandemia veio e parou tudo, mas eu consegui inserir trabalho meu também para você que está me ouvindo. Eu consegui inserir Jataí dentro do programa de parques tecnológicos do estado de Goiás. São 6 ou 7 cidades que receberão esses parques e Jataí vai ser uma graças ao meu trabalho para você. Por que eu quero trazer indústrias, empresas e também fomentar o comércio local? Para que Jataí não tenha dono, para que você, cidadão que está me ouvindo,
tenha emprego, não dependa de favores políticos, de um cargo público, para que você possa caminhar com as suas próprias pernas e para que Jataí não tenha um grupo de pessoas que, pela manutenção da cidade, de certa forma pequena, tenham de forma mais fácil o controle do nosso município. Jataí não tem dono. Você, jataiense, nascido aqui ou que escolheu Jataí para viver, você sim é o dono dessa cidade. E por isso, domingo, eu peço o seu voto, Zé Carapô 27. E digo mais, todos que não querem Humberto Machado, convido-os a votar em mim para que... Flaviane Escopel, a senhora tem agora 4 minutos. Nós fomos convidadas a servir Jataí de uma maneira que a gente não imaginava. Não estava nos nossos planos, e quando eu falo nós, nem meu, nem da Cátia, fomos convidados a compor com outros candidatos, mas o nosso coração não pediu. Porque nós queremos fazer muito mais, Jataí merece muito mais. Nós andamos muito, nós vimos muito, fizemos uma campanha propositiva, ouvir as pessoas, estar com as pessoas, ouvir com o coração e saber aquilo que realmente é preciso. Como eu falo com muita tranquilidade que a pessoa que está aqui não é a mesma pessoa que começou essa campanha um mês atrás, porque eu sempre vi as necessidades de Jataí, mas eu acompanhava de uma maneira mais distante. E de repente você vê a possibilidade real de fazer a diferença na vida das pessoas, isso te motiva a te fazer essa campanha propositiva, a levar aquilo que é necessário ser feito, sem ataques, sem acusações infundadas, com propostas, e é isso que nós precisamos. Jataí merece mais, nós estamos parados no tempo, nós estamos estagnados. Se as cidades vizinhas se desenvolveram, nós temos que fazer uma análise do porquê nós estamos assim. Jataí não pode continuar parada dessa maneira. Quando me foi colocado esse desafio, que eu não refutei, eu não fui atrás de me candidatar, vieram atrás da gente, pediram, é a hora de vocês, mulheres, é a nossa hora. É a hora da gente estar à frente do município, é a hora de dar a nossa contribuição com aquele coração que nós temos, com esse olhar que nós temos, esse olhar diferenciado, é fazer aquilo que realmente é necessário. Temos tantos problemas que se arrastam há anos. Jataí não está pronta para a industrialização porque falta muito a ser feito. Não que não vamos buscar a industrialização, mas é preciso mais, é preciso estruturar a cidade, preparar a cidade, preparar as pessoas para esse futuro. E eu convido cada um de vocês, e esse é um momento de gratidão. Gratidão me define, gratidão por cada um que nos recebeu, que nos ouviu, que nos apoiou. Quantos acreditaram mais na gente, às vezes, do que a gente mesma, a gente com aquela insegurança no início, e como agora a gente vê essa possibilidade de poder fazer por Jataí, por poder transformar Jataí. Nós temos um histórico, não é de hoje nem de ontem, que eu acompanho as necessidades dessa cidade. Fiz muitos trabalhos sociais e isso é interessante, olhar aquilo que as pessoas fizeram sem esperar retribuição, fazer de coração, fazer de graça mesmo, porque no fim das contas é entre Deus e nós, é com Ele que a gente se resolve. E cansei de estar no lado de fora tentando fazer e as coisas não aconteceram. Então é a hora de gente de bem estar na política, de pessoas que realmente querem ver Jataí acontecer, e não é só quando é candidato, não é só quando está ocupando um cargo público. Dinheiro público, é isso. Quem faz, quem está lá, não está fazendo favor para ninguém. Nós temos que servir. Político é servidor, ele serve a população e não se serve da cidade. É servir, é fazer mais, é trabalhar por Jataí. Eu convido a cada um, estamos muito tranquilos, de coração muito aberto para esse momento, para essa transformação que Jataí tanto precisa. E essa é o momento da mudança. Não deixem de votar, vamos multiplicar esses votos. Eleição se decide no dia das eleições, o voto compete a nós, somos nós que vamos lá e vamos fazer a diferença, transformar essa cidade e juntos, todos juntos, passou a eleição, bora todo mundo junto, sem cada um ficar puxando para um lado, não importa. Câmara de Vereadores é pela cidade, se é pela cidade, não importa se é situação ou oposição, se é pelo bem da cidade. União, precisamos dessa união que nunca tivemos. Se as cidades vizinhas se desenvolveram, nós não conseguimos. Algo aconteceu e nós temos que fazer essa análise. O momento da mudança é agora, eu convido cada um a multiplicar esse voto. Mulheres, contamos com vocês, com a força da mulher, com a diferença da mulher, juntos, e nós vamos fazer mais. 23, conto com cada um e espero vocês até domingo. Obrigado, candidata. Vamos ouvir agora Marquinho Carvalho, do PT. O senhor também tem 4 minutos. Agora eu posso relaxar para falar com vocês. Eu tenho 4 minutos. Parece uma eternidade, porque 1 minuto e meio é uma loucura.
Então, primeiro, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos receberam com tanto carinho, que eu senti a força, que a resistência está em cada lar, em cada olhar, em cada pessoa que eu pude conhecer nessa campanha. Agradeço a todos vocês de coração. Quero deixar claro para vocês que o novo nem sempre parece ser tão novo quanto parece ser. Temos muito novo com cara de velho. Você vê esses discursos tão bonitinhos aqui, mas é de pessoas que têm preconceito contra o empoderamento feminino, dizendo que isso está errado. Nós temos aí violência contra a mulher aumentando em nossa cidade. Então é muito lindo o discursinho, enquanto mulheres estão morrendo e as pessoas são contra o empoderamento feminino. Eu sou a favor, porque a mulher realmente é a força, mas é preciso, e eu vou criar vamos querer a delegada da mulher em Jataí para que ela atenda a mulher e não humilhe quando ela é espancada dentro de casa. É preciso pensar nisso. Eu quero dizer que nós tínhamos condições, sim, de enfrentar a pandemia, mas, infelizmente, o atual governo, do qual todos aqui apoiaram, é bem deixar claro, sou o único candidato que não apoiei Bolsonaro, porque sabia da tragédia que iríamos enfrentar. Todos aqui apoiaram Bolsonaro. E agora dizem que não estavam preparados. Estávamos, sim, tínhamos os mais médicos, mandaram os cubanos embora, a primeira coisa, e deixou o povo à míngua. Mas, mesmo assim, o SUS, que há poucos dias o Bolsonaro tentou acabar, salvou a população brasileira de mais mortes. Então, é lembrar que nos tempos do PT, quem cuida de você é o PT, lembre-se disso. Nós criamos aqui no Brasil vários projetos para melhorar a questão da mulher. O Nordeste nunca esteve tão bem, mas é o Brasil todo que melhorou. Já está aí um exemplo. Na época do prefeito Fujão de debate, nós tínhamos aqui duplicação da BR, 90% das obras do último governo dele foi graças ao PT, que melhorou demais essa cidade. Então, pessoal, pensem bem e lembrem-se, amigos, eu sou o candidato do presidente Lula. Meu amigo Lula está pedindo voto para mim. Então você que ainda não se decidiu, pense. Temos muitas pessoas ainda em dúvida, muitas pessoas indecisas. Então até domingo, pense bem. Pense, olhe o passado das pessoas, verifique as redes sociais desses caras de anjo que aparecem parecendo que vão salvar o mundo, mas que há menos de 6 anos dizia que o nordestino tinha que ser expulso daqui, voltar para o Nordeste, que era o lugar deles, entendeu? É bom que se pense nisso, é pensar nas pessoas que assumem um cargo público e que abandonam ele com menos, não deixa concluir um cargo público e depois posa de bacana também. Então olhe o passado de todas essas pessoas para depois, e o Fujão, não é? Que vocês nunca mais verão, porque se tinham a chance de vê-lo, era hoje aqui no debate. Vai se trancar no gabinete por mais 4 anos, porque eu fui secretário de Cultura e fui recebido 2 vezes em 8 anos. Então é um desrespeito à população. Vocês me desculpem um pouquinho da minha irritação, porque eu estou indignado com a ausência do prefeito Humberto. Ele tinha que estar aqui para explicar para a população brasileira o que de fato, jataiense, o que de fato ele tinha de propostas. Fugiu desse debate, e outra coisa, vi o meu amigo Jaciel, quero parabenizar a TV Sucesso pela dignidade, porque a TV Sudoeste foi incapaz de, inclusive, mandar uma carta, mandar uma mensagem de WhatsApp cancelando o debate, uma imoralidade, uma justificativa banal, dizendo que tinha que fazer cobertura de eleições. Ora, a eleição é aqui, é no debate. Então, amigos, no domingo, não pense 2 vezes. Olhe nos olhos que eu estou falando para vocês. Votem Marquinho Carvalho, votem 13 nos nossos candidatos a vereadoras e vereadoras. Vamos mudar a cidade. Os velhos representantes da elite jataiense estão aqui. Eu sou representante da classe trabalhadora porque sou filho de pedreiro e sei como sofre a classe trabalhadora em Jataí. E eu vou cuidar da saúde, vou cuidar do transporte, vou gerar obras nessa cidade para dinamizar a economia. Dia 13, dia 15, não vacile. Marquinho 13 para mudar Jataí, que é o nosso dingo. Eu peço com muito carinho o voto de vocês. Sou o candidato do presidente Lula. Obrigado, candidato. Recebo agora a presença aqui do diretor-presidente da TV Sucesso, Gilson Almeida. Boa noite. Boa noite. Então, estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso e o nosso papel como veículo de comunicação, que é ser o meio, ser o veículo que leva a informação para o público, para as pessoas. E nesta cobertura das eleições 2020, o Grupo Sucesso se dispôs a fazer um trabalho sério, um trabalho imparcial, um trabalho que realmente fosse levado ao nosso público da melhor forma possível. Realizamos entrevistas, divulgamos pesquisas, fizemos debates, que eu gostaria até de reforçar a ideia do debate, que o nosso Marquinho ali acabou de dizer.
acho que é o momento mais importante dentro de uma cobertura das eleições, é realmente o debate, porque você fala e você tem o contraponto, você tem o contraditório. Isso aí possibilita para que o eleitor faça um juízo de valor, um valor de juízo, para fazer a melhor opção entre os candidatos. Então, realizamos os debates em nossas praças de Catalão, de Itumbiara, de Rio Verde e agora de Jataí. Todos com bastante entusiasmo, com bastante dedicação, e realmente foi um trabalho que mereceu aí elogios nas redes sociais, em todos os setores da comunidade. Obrigado, Gilson Almeida, pela participação. Encerramos aqui, então, Só né, Gilson? encerrando, um minutinho, né? Peraí. Eu gostaria de agradecer aos candidatos, tá? Meu muito obrigado a vocês e agradecer aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros comerciais, então a toda a comunidade que nos prestigia com a sua audiência. Obrigado aos candidatos, obrigado a você de casa. Eleições 2020, o voto na Record. Fiquem agora com o Jornal da Record. Prática, nesse posto, por exemplo, o cliente que pagava por 50 litros recebia no tanque pouco mais de 48. E por isso, 18 bombas foram lacradas pelos fiscais. As placas adulteradas foram levadas para a perícia. Outro indício de fraude recolhido é esse interruptor instalado no banheiro. Nele havia uma chavinha para acionar ou parar o sistema ilegal nas bombas. Se verificada a fraude, esse estabelecimento comercial poderá ser fechado. Independente disso, também será instaurado um inquérito policial para se verificar o crime contra o consumidor. Só em 2020, 5 mil bombas foram fiscalizadas na cidade de São Paulo. E destas, quase 1.000 apresentaram irregularidades, 20% do total analisado. As multas para esse tipo de fraude podem chegar a R$1,5 milhão. No posto onde as bombas foram lacradas, clientes que procuravam combustível foram avisados pelos próprios frentistas que o abastecimento está proibido. Já o proprietário, nem sinal. Veja agora outros destaques do dia.